Shabbat Shalom, Shabbat. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Eu sou o Miguel Malak, estou aqui no sul de Israel, em Beersheba, e aqui sou conhecido como Mihael Malachi. Hoje estamos com um companheiro em São Paulo, José Adelso Moraes. E aí, José, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Paz do Senhor a todos. Shabbat Shalom. José, a paraxá de hoje chama Shmeni, que significa oitavo. Ela fica em Levítico. A paraxá é parte da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E esse livro é o terceiro, Vaikra, que é Levítico. Então, fica em Levítico 9:1 a Levítico 11:47. Temos a parte dos profetas, que é a parte do Tadar, 2 Samuel. Então, 2 Samuel 6:1 a 6:27. E a Brit Hadashah, que é a porção que é a porção do Novo Testamento, está em Atos 10, de 9 a 22, e Atos 10, 34 e 35 também, versículos 34 e 35. E também Marcos 15:1 até 16:20, né? Aí depende qual é a fonte que você pegou, ele tem algumas outras variantes, né? Mas vamos lá, a gente quer dizer a mesma coisa. O José, agora a paraxá fala de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, né? Era o filho do sumo sacerdote, que eles acenderam fogo estranho e Deus julgou, né? Deus não aceitou esse fogo estranho e eles foram condenados, morreram, né? Inclusive o sumo sacerdote ia amarrado quando ia fazer essa questão do povo, né? Que ia entrar no Santo dos Santos, ele ia amarrado para não ter problema, né? Você tem condição de explicar para a gente o que é esse fogo estranho? E por que Deus foi severo com Nadab e Abiú, condenando-os à morte? Claro que a gente tem várias... a gente pode pensar em várias ideias o porquê que aconteceu isso, né? Mas, se nós formos vermos o próprio Arão, em capítulos anteriores, você vai ver que ele fez o bezerro de ouro e Deus o poupou ele, porque senão ele tinha sido morto também. E quando vem para essa paraxá, Shimini, né? Nós vemos que o povo, você vê nos capítulos, no capítulo 9, que Arão oferece sacrifício pelo povo, oferece sacrifício pelo pecado, ofertas pacíficas. O Senhor se agrada disso e vira uma grande festa, vira alegria, né? Vira alegria. Você vê no 9:2 tem a oferta pelo pecado, 9:4 a oferta pacífica, no 9:22 o Senhor abençoa, e no 9:23 ele derrama a sua glória. A glória de Deus apareceu, ou seja, Deus apareceu. O fogo do Senhor no 24, e o povo se prostrou, mas em alegria, foi festa. Então, isso já estava consumado, Deus já tinha recebido a oferta, e esses dois, que vamos falar sacerdotes, né? O que eu quero dizer, deixar um pouco mais claro, nós estamos falando de sacerdotes, na paraxá anterior nós falamos que nós somos sacerdotes hoje. Nós somos os sacerdotes hoje. E nós temos o direito de adorar o Senhor, conversar com Deus,
pedir perdão pelos nossos pecados através de Yeshua, mas nós não temos direito de blasfemar contra o Senhor. E o que esses dois fizeram como sacerdotes, filhos do sacerdote Mor, né? Eles pegaram e fizeram uma oferta para Deus e Deus não aceitou. Existe um monte de variáveis, mas uma variável que eu aceito e eu até falo com ela, é a seguinte, que eles já estavam em alta, já de álcool, alto de tudo, e resolveram fazer uma oferta ao Senhor por conta deles. E o Senhor não aceita isso. Eles estavam bêbados, e o Senhor não aceitou isso. Se nós continuarmos nessa paraxá, nós vamos ver que os outros dois filhos de Arão, eles não fizeram as coisas como deveriam ter feito. Um pouquinho para frente, aí no próprio 9, né? Eleazar e Itamar, eles não fizeram correto. Eles tinham que... eles não comeram oferta pelo pecado no lugar santo, e nem o sangue eles derramaram no santuário. Mas por que Deus não os torrou também, nos queimaram também? Porque eles foram incinerados. Só que as roupas, se você prestar atenção, as pessoas tiraram ele pelas roupas, então as roupas não se queimaram. Era só eles o alvo, entendeu? E aí Arão fala, e fala sobre Eleazar e Itamar, o medo que eles estavam, o cuidado com eles estavam, e Moisés cobrou isso, só que Moisés aceitou isso, que se Arão tivesse comido, será que ele seria aceito pelo Senhor? Ele ficou em dúvidas, e Moisés aceitou essa palavra, né? Então, nós que somos sacerdotes, como eu já disse na paraxá anterior, eu me considero sacerdote, e aquele que crê em Yeshua é um sacerdote do Senhor, e tem as diretrizes de Deus para agir com santidade. Nós precisamos ver como nós estamos adorando o Senhor. De que maneira nós estamos adorando o Senhor para ser aceito. Para que Yeshua falou, se você me amar, será amado por meu Pai. Eu também te amarei e me manifestarei a Ele. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos no 11:45, no 11:45, se não me engano, está dizendo o seguinte, seja santo, porque Ele é santo. Agora, nós erramos, nós pecamos? Claro que nós erramos, nós pecamos, mas nós temos um fiel e justo para se manifestar a Ele e nos pedir perdão, né? Então, isso é uma coisa não é como o próprio judeu fala, é temor e tremor do Senhor, para você fazer as coisas e adorar o Senhor dignamente, né? Eu ainda escrevi aqui que a palavra de Deus, ela é como a cerca. Eu já falei isso aqui também já. Ela te limita muitas vezes, só que ela te protege. Então, uma cerca que te limita e uma cerca que te protege, quando você quer aumentar esses limites, você tem que conversar com Deus para ver o que você vai fazer, para o que você vai fazer em nome dele, o que você vai fazer para ele, qual a adoração que você vai fazer para ele. E aí a sua cerca aumenta. Mas ela continua te limitando, mas te protegendo, porque o Senhor está nisso, né? A palavra de Deus, ela santifica demais. E o que nós temos que fazer? A obra do Senhor e cuidar do tabernáculo também. Eu fico assim, hoje eu estava aqui estudando isso, dando uma lida, e tem uma obra aqui na minha frente da minha residência. E eu estava olhando para essa obra, e aquele monte de... Porque eu estou num andar mais alto, e aquele monte de pessoas cuidando daquela obra com um zelo muito grande.
Eu fico imaginando como era com o tabernáculo, as pessoas com recursos limitados, né? Limitados que eu falo de... Aqui tem máquina, tem betoneira, tem concreto, tem medição por laser, tem tudo. E lá era tudo feito à mão. Agora, com a precisão que só Deus pode dar para o povo. E esses artesãos, eles eram santificados por o Senhor para estar naquele lugar. Então, nós temos que cuidar do tabernáculo também, né? Então, quando a gente fala que é sacerdote, é quando nós cuidamos tanto da obra que Deus está te ordenando, como do tabernáculo dele, a sua sinagoga, a sua igreja, a sua região que você atua e a sua região que você fala de Deus, né? Nós temos que tomar cuidados. A Yeshua fala que vai nos perdoar 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Só que nós temos que tomar cuidado com o pecado, aquele pecado que nós fazemos toda hora. Nós precisamos nos corrigir, porque senão vira cinismo. E cinismo é o que aconteceu aqui. Duas pessoas acharem que, mesmo embriagados, poderiam entrar no lugar santo e fazer uma oferta do Senhor. Então, Deus, por mais que nós possamos falar, olha, Deus foi duro, olha, Deus aqui não foi fácil, Deus está sempre certo. Nós temos que levar isso sempre. Deus está certo. Se você trazer essa palavra para Haftará, que está em 2 Samuel. 2 Samuel do 6, você vai ver que Uzá tocou na arca. Ele tocou na arca porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acendeu e ele morreu ali mesmo. Agora, por que será que ele morreu? Voltamos, a Bíblia não diz por que ele morreu. A Torá não fala por que ele morreu. Mas, com certeza, ele não estava em santidade para fazer aquilo. Porque essa arca ficou na casa do Abinadab muito tempo. Ele tinha que ter certeza de que aquilo ali não se poderia fazer. E ele foi e tocou, e ali mesmo ele morreu. Agora, a culpa é dele? Ou foi Davi que não preparou um transporte, que não cuidou desse transporte? Porque quando Davi ficou muito indignado com a morte de Uzá. Mas por quê? Talvez ele se sentiu culpado. Tanto é que quando ele deixou a arca na casa de Obed-Edom, e a arca abençoou Obed-Edom muito, muito, não foi pouco, foi muito. Eu estive lá, você também já esteve lá na casa de Obed-Edom. Hoje é um lugar próspero também, está na mão de uma igreja do norte da Europa. É muito, muito próspero o lugar é muito bonito. Então, de quem realmente foi a culpa? Davi se indignou com aquilo ali e fez buscar a arca de outra forma. Ou seja, um transporte melhor, a cada passo, em tantos passos, ele sacrificava, ele fazia a coisa acontecer. Então, eu creio que ali também ele se sentiu acuado e que tem que fazer as coisas de Deus, tem que fazer corretas, né? Em 2 Samuel, do 12 ao 19, a palavra diz que quando ele chegou, ele levou a palavra de Deus, ele levou a arca de Deus com reverência. E chegando lá no lugar, o povo todo foi abençoado e foi festa. Foi muita festa. Festa como em Jeremias 31, muita alegria, porque a arca do Senhor estava no lugar correto, né? Quando a gente faz o que Deus manda, além do descanso, Deus nos livra de todo inimigo e o poder contra nós.
Então, nós temos que fazer as coisas certas. Erramos, mas tem o fiel e justo para nos proteger, né? Então, essas duas palavras que estão narradas no livro na Torá e na Bíblia, ela é triste, mas nos dá um ensinamento muito grande da reverência que nós temos que fazer com as coisas de Deus, né? E hoje até falei que eu ia ler menos, né? Eu quero depois ler o Salmo 128, mas o Brit Hadashah, ele está em Atos, do 9 ao 36, 9 ao 35, e ela diz o seguinte, a visão de Pedro. E a visão de Pedro é que era para ele comer coisas que não eram puras. E se você for lá e ler, você vai ver que a oração e a oferta que Deus nos dá, elas são sempre válidas, do 28 ao 31. Quando feitas em devoção e amor ao Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua. O que aconteceu ali? Pedro disse o seguinte, nós não podemos fazer acepção de pessoas, nenhuma. Nós não fazemos acepção de pessoas. E ali, naquela casa, ele pegou e disse isso para as pessoas que estavam ali, né? Cornélio, aquele povo ali, ele falou, não faço mais acepção de pessoas. E se nós formos levar ainda mais para frente, 2 Coríntios 6, 14, de novo, é para nós não nos colocarmos em julgo desigual, não ligar o santo, como esses meninos fizeram. O santo já tinha sido feito. Eles tocaram pelo profano, eles foram profanos naquela situação. Por isso, eles foram eliminados. Não há, pessoal, me ouça, não pode haver harmonia nenhuma entre as coisas de Deus e as coisas do maligno. Não vai ocorrer. Toda vez que estiver. E a Bíblia, ela diz, a Bíblia, a Torá, ela diz, seja quente ou frio. Se for morno, eu te vomito da minha boca, foi o que aconteceu com essas pessoas. E, de novo, em 1 Pedro de 14 a 16, ele diz de novo, sede santo, porque eu sou santo, sacerdote do Senhor. E eu quero ler realmente, hoje eu falei que ia ler menos, né? Eu quero ler o Salmo 128. Deixa eu abrir aqui, que eu não abri. Salmo 128. Temor de Deus foi o que Nadab e Abiú não tiveram. E felicidade para aqueles que o têm. Felicidade principalmente no lar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e andas nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo irá bem. Ele não está falando aqui que é um pouco, é tudo. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveiras, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que teme essa palavra, que cumpre essa palavra. E quando errarmos, nós temos um fiel e justo para nos perdoar. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. E paz sobre Israel é o que nós estamos pedindo. Vocês tiveram um atentado aí muito feio ontem, né? Ou foi ontem, né? Hoje.
Um atentado feio aí, já morreu 4 Dia pessoas. 22/3, estamos gravando, 22/3 foi hoje. Atentado aqui em Então, Beersheba. Morreram o que 4. nós temos que nós temos que orar por paz sobre Israel, paz sobre Jerusalém, como diz o Salmo 122. É isso, Miguel. É Não isso sei aí. se eu Eu falei queria te muito. fazer uma pergunta. Você passou por Atos 10, né? Que aquela questão de Pedro, né? De Cornélio, né? Pedro vai à casa de Cornélio, ele tem esse sonho, né? E a gente tem a lei de Levítico do cachirute, né? Que não pode comer carne de porco, e Deus fala, é explícito, né? Fala para ele. É explícito Pedro para o povo judeu. Pedro Eu não comer. falei. Pedro comeu na casa de Cornélio, inclusive Paulo fala para ele, né? Pô, você está sendo farisaico, você está sendo hipócritas. Paulo até chama a atenção dele que ele estava sendo hipócrita, né? Então, porque ele comeu na casa de Cornélio, né? Sim. Então, o judeu messiânico hoje em dia tem que respeitar a lei do kashrut? Olha, eu vejo aqui por casa, né, por causa da Simone, eu vejo que ela não come a carne de porco, porque essa ordenança dada aos judeus, né? E o que eu creio, né? Eu creio o seguinte, que o ideal, se tem uma ordenança e a Bíblia ela é completa de Gênesis e Apocalipse, não coma. Mas se for como aconteceu aqui, você não escandalizar ninguém, se você não escandalizar ninguém e for o que tiver que comer, mal nenhum vai te fazer, porque tudo te é lícito. Mas nem tudo convém. Né? Eu acho que a gente tem que seguir mais Romanos 14, né? Romanos 14 fala bem disso, né? Do que nós devemos comer, quem é fraco na fé, quem não é, se deve comer, se não deve comer, que não tem mais dia santo ou kashrut, não tem mais isso, né? Quer dizer, não existe isso. Jesus trouxe, a gente foi liberto disso, né? A gente está liberto disso, né? Mas eu fico preocupado, José, porque a gente falou do sacerdote, né? A gente falou do sacerdote, eu me lembro que quando tinha Yom Kippur, lá na sinagoga que eu frequentava, na Moca, né? Eu lembro do Raham falando, né? Ele falava assim, se você está brigado com o seu irmão, vai lá e pede desculpa, porque não está valendo nada, Deus não vai te perdoar. Ele falava isso, a gente frequentava, né? E hoje eu vejo no meio, né? No meio dos judeus messiânicos, né? Acontecer isso, quer dizer, eu fico imaginando chegar 2 sacerdotes lá em cima e Jesus falar para eles assim, ué, vocês não se falam? Como é que é isso? Quer dizer, realmente é um negócio que é para a gente ficar pensando, né, José? Porque será que estamos fazendo as coisas certas, né? Será que estamos pregando o evangelho que Yeshua pregaria, José? O que você acha? Eu diria o seguinte, precisamos melhorar e muito, todos nós. Nós precisamos avaliarmos realmente a nossa vida, nós fazermos o que estamos fazendo, o que nós estamos fazendo tanto na nossa faculdade, nosso trabalho, na nossa casa, com nossos familiares, na igreja, na sinagoga, e avaliar realmente como que está a nossa conduta. O Espírito Santo vai te falar. O Espírito Santo vai te convencer do que está certo e do que está errado. Não tenho dúvida disso. Porque, Yeshua, a gente tem que começar... eu acho que a gente não... O próprio Israel no Caminho, estou fazendo uma conduta do Israel no Caminho, né? A gente fica falando, mas não é por sabedoria, não é nada... isso não vai convencer a nossa sabedoria, ou quanto nós estudamos, não vai convencer nenhum judeu
a ver Yeshua, ele vai ver na nossa vida. Você conheceu o apóstolo Valdomiro Souto, né? De saudosa memória, né? Que já dorme no Senhor. A gente via aquela pessoa, a gente, quando olhava para ele e quando ele falava, você parece que via o Espírito Santo, né? Então, acho que é isso que está faltando na igreja e nos sacerdotes, né? Nas pessoas, em nós, né? Em nós, eu estou fazendo uma crítica a nós mesmo, né? Eu, você, a todos nós, né? Porque ficar falando é fácil. Ontem mesmo um amigo meu, Edivaldo Ferraz, um pastor, falou: pregar é fácil, ficar falando é fácil, né? Agora quero ver Jesus na sua vida, né? Eu acho que é isso que está faltando muito, até na gente mesmo. A gente tem que realmente orar, pedir para mais presença desse Espírito Santo, né? Para que as pessoas possam olhar para a gente e falar: poxa vida, Deus está com eles, né? Que nem olhavam para Abraão, para Jacó, né? Pô, Deus está com esse cara, né? Então, eu acho que falta isso nos judeus messiânicos, em muitas pessoas da igreja, né? Para que aqueles que não têm Yeshua ainda, né? Possam ver como a gente viu quando a gente não tinha, né, Zé? Exato. Tem um livro, eu não sei quem é o autor, mas se buscar na internet acha. Ele diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Um pessoal de um escritório, eles ficam uma semana fazendo essa pergunta. Em meus passos, o que eu faria? Quando ele ia tomar uma atitude, o que faria Jesus? É fantástico, eu recomendo que leiam. Amém? Tá bom, Zé. Shabbat Shalom, até semana que vem, para mais uma Paraxá. Até mais. Shabbat Shalom, Zé. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigo YouTube espectador.